Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia. Acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados nas vivências nesse mundo de perrengues. Aceita uma passagem para essa loucura? Vem, eu já vou te cativar. Olá, faloterapos! Espero que minha voz chegue até vocês em um momento em que vocês estejam bem. E se não tiver, que passe a ficar. No episódio de hoje, nós iremos tratar sobre trabalho e maternidade. Como conciliar? Não há como começar esse tema sem antes pensar na sobrecarga que é ser mãe e trabalhar fora de casa. O trabalho no lar, com os filhos, também é trabalho, sem remuneração na maioria das vezes. Algumas atitudes podem contribuir com a redução dessa carga de trabalho, como, por exemplo, a distribuição igualitária das tarefas. Todavia, diante de uma sociedade que centraliza na mulher a maior demanda em administrar a criação dos filhos, por mais que tenhamos avançado um pouquinho rumo a outros horizontes, ainda há uma pressão inconsciente, entre aspas, e velada da responsabilidade dos cuidados com os filhos, em específico para a mulher. É fato. Ainda há muito o que discutir e descentralizar dessa imposição às mães como sendo maiores responsáveis pelos cuidados com as crias. Ai, Joelma, então quer dizer que você já vai começar o drama sobre ser mulher, ter filho? Não foi você que escolheu ser mãe? Sim, a maternidade deve ser uma escolha. A sobrecarga, não, eu dispenso. Sei que tem gente por aí que já revirou os olhos. Pois bem, se santo de casa não obra milagre quando falamos sobre a maternidade, ser mãe como sendo uma tarefa mais exaustiva, junto à maternidade e à vida profissional, e muitas vezes dá bem ruim. Falar sobre esses dois temas de forma a discutir a divisão de tarefa em relação às crias, os cuidados domésticos e ter rede de apoio sem furos, por vezes, é ser classificada como inapropriada à maternidade. Análise essa também inapropriada. Chega a ser sem noção para quem a profere. Mas, se dispor a conversar com o parceiro ou a rede de apoio sobre a partilha das tarefas, é pensar fora da casinha. Para começar a ganhar a confiança de vocês em relação à abordagem desse tema, trago-lhes informações baseadas na minha vivência e de uma mulher que eu trouxe para conversar comigo, convidada, amiga, para falar sobre esse assunto comigo. Caso isso não seja suficiente, eu vou começar esse episódio com um dado. Para gravar, para trazer esses temas para vocês, eu vou sempre buscar informações, me certificar de outras, faço sempre uma pesquisa, dou um Google. E durante as minhas pesquisas eu me deparei, com informação em um site que normalmente eu busco emprego, que é o GUP, ou GUP, como vocês acharem melhor ler, que é uma empresa que auxilia na estruturação e administração de processos seletivos. É uma plataforma, de recrutamento de profissionais. E lá tinha, nessa matéria, um dado do IBGE, do ano de 2021, que mostra que, se tratando de casais heterossexuais, apenas 54,6% das mulheres com filhos pequenos estão empregadas, enquanto o número de homens empregados com filhos pequenos é de 89,2%. Deve vir aí na cabeça de vocês o questionamento: qual é a relação de uma coisa com a outra? E tem toda a relação, e é bem simples de se explicar. A informação quer dizer que, na grande maioria dos casos, as mulheres abrem mão ou adiam seu direito, seu sonho, seu objetivo de trabalhar para se doar à criação dos filhos. Justo? Não. Nunca foi justo, tendo em vista que se pode ser pai e construir uma carreira de sucesso,
sendo que ser mãe é automaticamente ver a sua carreira invalidada, adiada, quando se tem sorte. Sabe que nome se dá para isso? Isso se chama desigualdade de gênero. É um nome bonito. Pena que é para dizer que perdemos o nosso direito de sermos e termos enquanto seres capazes de movimentar uma economia, melhorar o padrão e qualidade de vida da nossa família. No popular, botar comida em casa, botar comida na mesa, ter emprego e ser mãe simultaneamente não pode, na maioria dos casos em nossa sociedade. E aí, tirando o fato que eu e muitas mães somos do contra e fazemos hora extra de encrenqueira, fomos lá, trabalhamos, tivemos filhos e continuamos aqui nas duas funções, muitas vezes até 3 funções, porque trabalha fora, cuida dos filhos, cuida da casa. E aí, isso traz uma rotina vez ou outra. E para não cair na rotina, por vezes, encontramos mais uma paixão. E nesse caso, eu sinto a minha realidade de criadora do Faloterapia. Fui lá, cansada, não satisfeita do muito da exaustão que me traz trabalhar fora e ser mãe, trouxe à tona a criação de um podcast. Mas mesmo assim, continuam minhas observações que nem todas as mulheres, né, conseguem ou não conseguiram ainda o mesmo que eu tenho conseguido. Não tiveram a mesma possibilidade que eu. E aí eu resolvi botar o tema para refletir todo esse emaranhado, né, e caminho nada fácil de ser mãe e trabalhar. Conciliar maternidade e jornada de trabalho. É sorte? Não. É um caminho de muita abdicação, ganhos e perdas. Quais são essas possibilidades de trabalhar e ser mãe? Como conciliar? Quais os ganhos? Onde se perde ao trabalhar fora e ser mãe? São perguntas que me inquietam todos os dias. E eu, não satisfeita em pensar só, eu fui buscar uma amiga para revirar aqui esse baú comigo. E esse baú, ele é muito particular para cada mulher que vai falar aqui com vocês, tanto eu quanto a minha convidada. E é muito sobre um universo de inúmeras atribuições e grande parte, né, é sem remuneração. E as que vão nos ouvir, já pensem no caso, arregassem suas mangas e comecem a olhar para outros horizontes, porque nunca vai ser fácil, mas é possível. E eu preciso dizer que esse espaço aqui, o Faloterapia, tem sido construído com um alicerce da melhor qualidade, que são as minhas amizades, que me apoiam com seu tempo, com suas vozes, e o carinho carregado de energia positiva ao acreditar nesse meu projeto. Para espalhar flores nesse episódio, eu trouxe para vocês uma amiga querida que me nutre de parceria à distância. Aos que eles chamam de mamãe, há quem lhe chame de pomba, aos que lhe chamam de doutora, mas eu, essa leonina toda amostradinha, eu ouso a dizer que ela é minha melhor amiga. Residente na capital alagoana, Maceió, minha sereia, a Stephanie Lundgren, mãe da fofa da Belisa. Essa florzinha da Stephanie é uma geminiana gemiosa e que esbanja charme no Instagram da sua mãe, que pouco posta, mas quando posta, arrasa com a presença dessa geminiana. Merimã, você tá aí? Tô aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Que introdução legal. Muita responsabilidade aqui agora, depois do Menina, que você falou. Então, e essa introdução depois de uma Bíblia toda, né, falada aqui, e aí eu quero que você dê o ar da graça a quem nos ouve, né, que são os nossos faloterapos. Se apresente, por favor. Joia, apresento sim. Então, como você falou, né, sou a Stephanie, tô morando aqui em Maceió já há alguns anos. Sim. Tenho 35 anos. Sou mãe da Belisa, que vai fazer 2 anos e 6 meses. Sou casada, no meu segundo casamento. Fiz uma transição de carreira há pouco tempo, então hoje eu estou trabalhando como gerente de projetos, mas Legal. Sou formada em Direito, então já atuei como
advogada também. Foi nessa fase que eu conheci a Joelma, né? A mãe, a criadora do Faloterapia. Então, ela me conheceu numa época que eu não era mãe, que eu não era gerente ainda de projeto, eu era advogada, trabalhava na mesma empresa, né? Trabalhávamos na mesma empresa. Sim. Então, ela me conheceu né, em um outro contexto totalmente diferente. Exatamente. Amiga, boas lembranças daquele nosso tempo, né? E aí, amiga, pra gente abordar esse assunto da árdua tarefa de trabalhar e conciliar a maternidade, né, com a nossa carreira profissional. E aí eu queria saber de você, assim, de acordo com a tua realidade, quais são, se você puder citar, né, as impossibilidades, as dificuldades que você encontra em relação a trabalhar e ser mãe? Nossa, são muitas, né? São muitas dificuldades, realmente. Sim. Eu sou uma mulher que não nasci com o desejo de ser mãe, né? Não, tem muitas mulheres que nascem, que desde sempre sabem que querem ser mãe, e eu não. Esse desejo veio depois de um tempo, né? Já mais velha. E isso porque eu sempre fui... Tem várias razões, né? Eu atribuo várias razões a isso, mas eu sempre fui muito ligada ao trabalho. Sempre gostei muito de trabalhar, e desde a faculdade, né, eu fazia estágio, depois já emendei escritório de advocacia, depois empresa, então sempre guiei minha vida pelo trabalho, e eu costumava dizer que, bom, independentemente da cidade que eu estivesse, se eu estivesse trabalhando, eu estaria bem, né, o trabalho me move. Então, sim, eu acredito que isso também contribuiu para o adiamento da vontade de ser mãe, né? Até que quando bateu a vontade de ser mãe, veio com muita força. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, né? Então, vamos lá. E aí, graças a Deus, né? Eu tive a minha filha. Isso já tem 2 anos e meio que ela vai fazer agora. Sim. E desde então... Quando ela nasceu, eu estava numa outra empresa e coincidiu, né, no final da gravidez ter começado a pandemia. Então, eu terminei a gestação em casa, porque começou lockdown, então a empresa me mandou ficar em casa. Então, os últimos 2 meses da gestação, eu fiquei trabalhando de casa. E depois que ela nasceu, eu permaneci o período de licença maternidade em casa. E quando era para voltar, a empresa falou, não, enquanto estiver a pandemia, você fica em casa. E aquilo para mim foi um presente, assim, né? Porque eu lembro que quando eu estava grávida, antes mesmo da pandemia estourar, eu sofria de imaginar em deixá-la. E ter que voltar pro trabalho. Ela nem tinha nascido ainda, mas só de pensar em ficar longe de um bebezinho tão indefeso. Ficava aflita. Eu ficava aflita, sofria com aquilo, não conseguia imaginar. E cheguei ao ponto de pensar, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu prefiro parar de trabalhar, eu tenho que arrumar outra coisa para fazer, porque eu não vou conseguir. Aquilo doía muito no meu coração, né? E mal sabia eu que ia vir uma pandemia. Enfim, então, desde sempre, desde a gravidez, a ideia de conciliar com o trabalho era inviável. Assim. Eu pensava, meu Deus, vai ser muito difícil conseguir conciliar. Logo eu, que sempre fui dedicada ao trabalho, sempre gostei de trabalhar, nunca disse não para o trabalho, comecei a cogitar e parar de trabalhar, mesmo sem poder, claro, mas assim, vinha à vontade, para eu poder me dedicar à minha filha, né? E até hoje, ela vai fazer 2 anos e meio, eu te confesso, assim, eu não... Essa pergunta, como conciliar a maternidade com o trabalho, eu não tenho a resposta. Porque as dificuldades são muitas, eu acho que... Todos os dias. E todos os dias é uma nova. Exato, e assim, a sensação de que você nunca é 100% em nenhuma das suas funções. Então eu não consigo ser 100% no trabalho, eu não consigo ser 100% como mãe. E aí, sem contar, obviamente, nas nossas outras funções, né? Que nós não somos só profissionais e mães, nós somos esposas, nós somos filhas, nós somos amigas, somos mulheres. Somos mães, mulheres, que esse é o que eu deixo mais pro final aí. Então você nunca é 100% em nada. E isso me deixa muito angustiada.
Porque é a sensação que eu tô sempre falhando em alguma coisa. Ou eu não tô fazendo um trabalho bem feito, ou eu não tô presente com a minha filha, não dei a atenção devida que ela merecia, ou não dei atenção pro meu marido, ou então não tô respondendo um áudio de uma amiga, né, amiga? Não tô respondendo, não tô falando com a minha mãe, não tô... Enfim, então eu não consigo ser 100% nada. Então isso realmente é muito angustiante, assim, pra mim, sabe? Sim, super entendo. E você falando nisso de sair de casa para trabalhar, a Belisa tem 2 anos e 6 meses e é fato que ela tem uma dependência maior dos pais, de você. E, trazendo para a minha realidade, eu tenho uma filha de 10 anos, né? Tá aí, daqui a pouco chega aos seus 11 anos. E há dias que a minha filha agarra em mim e pede, não vai trabalhar não. Oh, velho. Velho, se o choro de uma criança clamando para que você não saia de casa, para que não se ausente, para ir trabalhar, você escutar também essa voz pedindo, é muita coisa. E isso são algumas das impossibilidades que a gente encontra. Toca nosso emocional, nosso psicológico, essa cobrança exacerbada de ser 100% em alguma coisa nunca é, mas quando se é mãe, quando a maternidade chega, você abraça essa causa que é tão nobre, isso fica muito mais pesado. Essas impossibilidades, lidar com essas impossibilidades de conciliar trabalho e maternidade ficam mais densas e é muito pesado. E me preocupa muito uma coisa, é como construir uma relação saudável com o trabalho para elas, né? Porque como o trabalho, o nosso trabalho é um fator de sofrimento de alguma forma para elas, porque quando a mãe vai trabalhar, a mãe não está comigo, né? Mamãe não está comigo, mamãe está trabalhando. Isso. Então, assim, eu não quero que o trabalho se torne um vilão, que ela enxergue o trabalho como um inimigo. Eu já cheguei num ponto de evitar falar que eu estou trabalhando, porque ela já sabe que ela está sempre trabalhando. A mamãe está trabalhando, a mamãe está trabalhando. Nossa, eu me sinto muito mal por isso, mas assim, eu gostaria que ela enxergasse o trabalho como algo bom, né? Eu quero que ela tenha uma boa relação com o trabalho, que ela não pense. Então, hoje eu tô nessa busca, como passar para ela essa imagem, como conseguir trazê-la para o meu trabalho, né? Eu, graças a Deus, tenho esse privilégio, que foi uma das coisas que a maternidade me impulsionou, foi a buscar essa transição de carreira, visando justamente poder estar mais em casa, pelo menos acompanhar mais de perto o crescimento dela trabalhando de casa. Não que eu fique em contato com ela durante o dia, muito pelo contrário, eu trabalho mesmo trabalhando de casa, tem dia que eu passo o dia trancada no quarto e só vou vê-la à noite e olhe lá. Mas é claro que é diferente se eu passar trabalhando no mesmo ritmo fora. Então aqui, se eu quiser, eu abro a porta e beijo. Exatamente. Ela, dou um beijo. Você tá escutando. Tô escutando, exato. Ainda que sejam os berros, né? Mas hoje eu tô nessa busca. Como eu posso trazê-la, fazê-la se sentir menos excluída? Então, vez ou outra, eu deixo a porta encostada para ela se sentir mais, ela poder entrar no quarto, aí ela entra, traz os brinquedos dela, não sei o que, quando eu tô num momento mais tranquilo, né, que dá. Aí eu deixo ela ficar no quarto para ela ver eu trabalhando ali, mas ela ali próximo, eu dou uma olhada. Enfim, são tentativas, né, todos os dias, buscando que formas, como melhorar isso, né, como tentar equilibrar o que eu acho que nunca vai ser equilibrado. Exatamente. E assim, amiga, você falando aí e eu aqui pensando, né, fazendo uma retrospectiva de um comportamento que nós já conversávamos lá em 2018, 2019 sobre isso, né? Como o trabalho não ser um vilão para os nossos filhos. E uma das coisas que eu aprendi a falar, no caso da minha, que tá mais velhinha, né? Já tá chegando aos 11 anos. Lá vem ela entrando aqui no quarto. Você pode fazer água para mim? E aí, uma das coisas que eu até praticava já lá em Maceió, né? Quando eu trabalhava, vez ou outra eu levava ela para o nosso trabalho. Naquela época, a gente já era uma transgressora, né? Levar um filho para o trabalho, de repente eu chegava lá com a Rafa,
ela tomava posse de um computador lá e ficava do meu lado. E isso vai acontecer com a Belisa. Você vai conseguir mais adiante conversar com ela, dialogar de fato sobre isso e mostrar que o trabalho é algo que você gosta. Eu acho que uma das barreiras que muitas vezes muitas mães enfrentam é exatamente não conseguir trabalhar, não conseguir, né, conversar com o filho abertamente sobre o que é o trabalho. E o trabalho também é a nossa paixão. E isso não pode ser visto como algo que os escanteiam, que escanteia os nossos filhos, né? A gente precisa dizer, eu quero o dinheiro que o trabalho me promove, mas eu gosto do que eu faço. E é uma das coisas que a gente já conversava lá atrás sobre isso, né? E que você vai conseguir chegar com a Belisa, deixar a porta entreaberta, ela ir lá com os brinquedos dela, ficar próximo de você, ela tá assimilando alguma coisa, porque essas crianças são esponjinha. E ela vai passar a lidar melhor com isso, com o passar do tempo. É fato. Então, começa a se tranquilizar, porque vai chegar essa maturidade na Belisa em que vocês vão conseguir conversar sobre isso. É verdade. Não, você tem razão. É que ela é muito novinha ainda, né? Então... Sim, muito novinha. Eu sei que... mais ações do que diálogo. Deixar a porta entreaberta, deixar ela trazer os brinquedos, de repente pegar no mouse do computador, apontar algo no computador. Tudo isso é o processo de construção, tá? É verdade. E aí a gente acabou respondendo já uma próxima pergunta, que é como conciliar, né? E já estamos aqui deixando dicas de como conciliar isso, que não é fácil. Uma dica que eu li quando eu estava grávida, e eu adoto com ela, quando ela tá dormindo, é o momento que eu tenho para mim. Por exemplo, fim de semana, né? Sim. Fim de semana, se eu não estou trabalhando, então eu vou ficar com ela. Quando ela tá acordada, eu tento dar atenção para ela, né? Tirar um momento ali para brincar com ela. Então, sentar no chão, olhar no olho, ficar longe do celular, né? Propor brincadeiras e tal. Eu tento, às vezes eu boto até alarme. Eu boto um cronômetro no celular, assim, vou ficar 30 minutos aqui agora, dando atenção para ela full time ali, né? Sim. E quando ela vai dormir, que às vezes ela dorme à tarde, por exemplo, ou mesmo à noite, é o tempo para mim. Então, se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu preciso estudar, eu vou estudar. Se eu quiser dormir, eu vou dormir. Se eu quiser, enfim, ver alguma coisa no YouTube, entretenimento, vai ser o tempo para mim. Eu não vou arrumar casa, eu não vou lavar roupa, eu não vou... Entendeu? Eu faço as atividades de casa com ela também. Então, eu tento incluí-la nas tarefas de casa. Então, mamãe vai dobrar as roupas, vai pendurar as roupas no varal. Você me ajuda? Ajudo. Aí ela vai, faz do jeito dela, óbvio. Do jeito mas dela. Aí vira uma brincadeira, vamos pendurar as roupas. Agora a gente vai dobrar todas as roupas, tá certo? Tá certo. Aí vamos dobrar as roupas. E então, eu não gasto meu tempo, porque é isso, né? Eu acho que, para responder a pergunta como conciliar, a gente tem que definir prioridades. Então, para mim, eu tenho uma lista de prioridades na minha cabeça, né? Então, o trabalho é uma das prioridades, óbvio. E a Virginia, o trabalho, eu sempre falo, eu não posso faltar ao trabalho, eu não posso fazer um mau trabalho, porque eu preciso daquele emprego. Mas minha filha também não pode estar desassistida. Então, mas a casa, e aí eu falo, a casa não vira mais uma prioridade, a casa entra na fila ali, sei lá, em terceiro, quarto, e olhe lá. Porque tem o meu descanso. Eu não tenho muito tempo de lazer, mas eu prezo pelo meu descanso. Então, se dá a hora de dormir e a louça tá lá para lavar, eu vou dormir. Eu não vou lavar a louça. Eu lavo no outro dia, eu deixo para fazer no outro dia, quando eu estiver bem descansada. Entendeu? E aí, claro, isso é como eu lido, porque eu falo, tem gente que valoriza tanto a limpeza, a higiene da casa e tudo mais, organização, que ela se mata, deixa de dormir, vai dormir mais tarde cansada, mas a casa tá impecável. E eu penso assim, não, eu quero estar bem, a casa fica. Então eu vou dormir. Então eu penso muito isso. Então, pra mim, na minha lista de prioridades, a casa não é a primeira, entendeu? Você quer dizer que você vive numa casa bagunçada, então para você não importa, Não, nada disso.
Hoje em dia eu consegui ter uma faxineira que vem aqui em casa. Então, ela mantém, né, a casa arrumada e tal. Mas, Sim. ainda que não tivesse, a casa não era. E aí, claro, como é que você faz? Então eu tento ir encaixando, porque, como eu falei, não vai ser 100% nunca em nada. Então eu não vou conseguir ter a casa mais arrumada, a casa mais limpa do mundo, a minha relação perfeita com a minha filha, a relação perfeita no trabalho, a relação perfeita com o marido, a minha saúde física e mental perfeita, o meu sono perfeito, atividade física, relação com a minha mãe presente, com as minhas amigas, com meus irmãos. Não tem como, é muita coisa, são muitos pratinhos, né, para equilibrar. São. E o marido vai ficando de lado aí, né? Porque nessa lista de prioridades também tem isso. Nós falamos da mulher ficar de lado, mas o parceiro muitas vezes fica de lado também nessas nossas prioridades. Fica. Eu vi uma coisa muito legal esses dias, um outro podcast eu estava ouvindo, e falando sobre esse assunto, e a moça falou, foi aquela psimama, sabe? Não sei se você sabe quem é psimama. Ela falou dessa necessidade, né, da gente estabelecer prioridades e de serem prioridades em conjunto. Então, se você tem um parceiro e você tem aquele parceiro ali que é pra vida, né? Vocês têm um projeto em conjunto, um projeto de vida em conjunto, e agora vocês têm um filho. Então, vocês conversam, você topa o nosso casamento não ser prioridade no início? Porque, olha só, você tá buscando aí, tô correndo atrás do seu, eu tô correndo atrás do meu, no trabalho. É muito difícil conseguir. Então, conversar abertamente com o parceiro. Você topa? Nós estamos juntos nesse projeto? Estamos entendidos que, sei lá, nos 3 primeiros anos dessa criança aqui, a gente sabe que a gente não vai dar tanta atenção assim pro nosso relacionamento. E isso não vai ser um empecilho, né, um obstáculo. Ninguém vai chegar e vai apontar o dedo pro outro e vai dizer assim, você me deixou de lado, você só pensa nisso, entendeu? Isso é muito comum. Muito comum, claro. Pra você ter isso aí, demanda muita maturidade, né? E nessas fases, a gente já viu casamentos acabar, né? Nessas fases. Com certeza. Mas para isso, como não acabar? Como superar essa fase? Com muita comunicação, né? Muita conversa. Tem que ter muita abertura. E vontade, né? Vontade de querer dar certo, de fazer dar certo. Porque senão... Sim. É muito fácil realmente se entregar e começar a se questionar e tudo mais, porque a vida não é fácil, né, cara? O dia a dia da vida não é fácil, é cansativo. Essas conversas não são fáceis. Muitas vezes você vai lá colocar o dedo na ferida mesmo. E olha que eu posso dizer, né? Eu sei que tá longe de ser a realidade da maioria das mulheres. Você até começou o trecho falando, né, da divisão igualitária. Aqui, a gente tem esse problema, eu não tenho, né? Então, assim, o pai da minha filha divide comigo as demandas sem problema nenhum. E eu ouso dizer que, como o meu trabalho exige muito, né, uma rotina de trabalho ali 9 às 18, 9 às 19, às vezes 8 às 20, 8 às 19, mais de 10 horas de trabalho, às vezes, por dia, enfim. Então ele termina assumindo muito mais coisas do que eu. Então, ele fica mais com ela do que eu, termina ficando mais tempo com ela do que eu, porque a rotina do trabalho dele é mais flexível. Ele termina assumindo mais coisas dentro de casa do que eu, porque quando eu saio do trabalho eu tô exausta. Às vezes, hoje eu tive um dia extremamente difícil. De manhã, fiquei muito nervosa e tal, então eu tava cansada. Enfim, ele que botou ela pra dormir. Eu falei, não, por favor, bota ela pra dormir. Mas, assim, a gente tem, isso eu acho muito legal, uma parceria de, tipo assim, entender que se eu fiquei mais com ela, por exemplo, amanhã talvez eu fique com ela o dia inteiro, sozinha, porque ele vai ter uma aula. E aí, quando ele chegar da aula, eu não preciso pedir pra ele, agora você vai ficar com ela. Ele já vem sabendo. Porque ele na cabeça dele ele pensa. Ele já chega sabendo. Não, ela ficou o dia todo com ela, então nada mais justo que eu agora assuma ela pra botar ela pra dormir, pra ela ter, e vice-versa. Então, quando eu sei que ele ficou o dia todo, ficou mais tempo, mais horas, eu tento compensar
e falo, não, e isso não é algo que a gente chegou e falou assim, vamos fazer assim. Então é meio que um conceito. Então, às vezes, fim de semana, eu saio com a Belisa. Vou fazer um passeio das meninas, aí passo 2, 3 horas fora. Quando eu chego, ele já sabe que a missão é com ele. Então ele já pega ela e tal. E isso eu acho muito legal, porque ele tem essa consciência, né? Então não é algo que a gente trouxe para discutir, vamos fazer assim, você precisa. Não. Então isso eu acho bacana. O que não tem, às vezes, sendo inevitável, é a sobrecarga mental, né? Eu acho que a sobrecarga mental é mais difícil de dividir, né? Exatamente. Porque eu não sei se por uma questão, acho que da natureza da mulher mesmo. Tem essa tendência dessa absorção. Isso, a mulher termina ficando com a cabeça sempre a mil, né? Então, ela tá aqui, tá pensando que tem que botar a roupa do uniforme da menina para lavar, porque senão não vai ter. Ela tá, né, pensando aqui que tem que comprar o presente do aniversário da criança. Ele, não vou dizer que é 100% comigo não, porque ele participa também, ele também tem iniciativa. Ele também tem iniciativa dessa sobrecarga mental, mas muita coisa fica na minha cabeça mesmo, porque é a minha cabeça, né? Não tem como. Sim, então, não tem como. Então... E aprender a lidar com isso também, entender que nós temos essa tendência e o desapegar de que eu penso em tudo e você não pensa em nada, é uma questão muito particular. Com certeza. É necessário se conhecer também em relação a isso, para a gente saber lidar da melhor forma com essa carga mental, que pode ser uma carga mental em relação a essa não divisão de tarefas, mas pode ser algo muito particular da pessoa. Eu acho que assim, são raros os homens que se definem como pai, né? Que a partir do momento que ele se torna pai, por mais participativo que seja, que vire um capítulo da vida dele, assim, a paternidade. Tipo assim, pra gente, você vê quantas mulheres são perguntadas disso, né? Como conciliar a maternidade e o trabalho. A maternidade vira um capítulo da vida da mulher, assim. A mulher fala, eu sou mãe, e isso impacta na vida dela como um todo, em todos os setores. Não é algo paralelo, é algo que está atrelado à mulher. Tá ali, isso, colado. Exato, é desde que a gente engravida, né? A gente descobriu a gravidez, a nossa vida mudou, já ali. Você já não pode mais tomar remédio, você não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo. E homem nenhum vai entender o impacto disso, como isso impacta a vida da mulher. Então é nosso corpo ali, né? Conviveu ali com a gente, então é uma visceral, realmente. A maternidade é algo visceral, vem das entranhas ali. Então, homem, por mais participativo que seja, ele nunca vai entender a dimensão que é a maternidade. Então, é isso. É um dos assuntos que eu sei falar. Faz parte da minha vida falar. Você não vê um homem falando sobre paternidade. Não existem grupos de homens pais. Né? O que mais tem é grupo de WhatsApp de mães, né? Mães. São as mães que se juntam da escola, a mãe do condomínio. Os grupos da mãe do condomínio, pra fazer festinha, pra fazer isso não sei o quê. Você vê grupo de pais? Você não vê. Né? Desconheço. Assim, se tiver, é bem... pra falar do futebol. Exato, vai ter grupo de futebol. Isso. E os homens, eles não se juntam pra discutir a paternidade. A paternidade. Poxa, isso. Hoje eu tive um dia difícil. Como que eu consigo conciliar meu trabalho com meu filho? Como que eu posso ser mais... Minha filha hoje me tirou do sério. Como... Eles não trazem essas discussões que a gente faz, essas reflexões, né? Eles não chegam e falam assim, como que eu vou conciliar? Como eu posso estar mais presente? Então, assim, é um capítulo da nossa vida, né? Então, isso é como você falou, nós somos responsáveis por isso também, né? Sim. Eu não sei até que ponto a natureza influencia isso, pelo fato a gente sente o filho uma parte do nosso corpo, né? Eu sempre me questiono sobre o que fala, né? Sobre o instinto materno. Isso, sobre a mulher. Verdade. Exato. E o ser o ser que foi feito para
gestar, parir e cuidar dos filhos? Eu me questiono sobre isso, porque desde que o mundo é mundo, é imposto isso a nós, né? Sim. Sabendo que biologicamente nós temos essa capacidade de gestar, de parir, mas será que o cuidar dessa cria também é instinto, também é biológico? Eu custo acreditar que seja, sabe? Eu me questiono. Obviamente as coisas que eu percebo que de fato né? A natureza demanda, mas quanto do que a gente observa não é essa imposição social? Eu confesso que, eu não conheço um estudo sobre isso para saber, assim. A gente tava até outro dia comentando isso aqui com a Belisa, né? Ela, durante a vida dela, agora, recentemente, ela começou a despertar o interesse por bonecas. Antes, ela não dava muito valor para boneca. E agora, ela, depois que ela entrou na escola, ela tá com a mania de brincar com todos os bonecos que ela tem, todas as bonecas. Aí ela coloca todos os bonecos um do lado, ela reproduz em casa o que ela vê na creche. Sim. Aí ela coloca todos os bonequinhos um do lado do outro e sai colocando cada um pra dormir, como as tias da escola fazem. Aí fica balançando os bonecos. Aí fala, aí ela faz, que é como ela deve ouvir lá na creche, né? E Sim. Aí ela fica, vai dormir, aí bota todo mundo pra dormir. Olha, a Belisa, o negócio acordou, a bebê acordou. Aí o Samu falou, olha que interessante, ela começou agora a querer cuidar das bonecas. Aí ela finge que vai dar comida, né? Aí o Samu até levantou, o Samu, o pai dela, né? Aí ele falou, será que ela é coisa de menina mesmo? Ele questionando assim, né? Porque antes ele falou, ela não brinca de carrinho. Eu falei, mas a gente não deu um carrinho pra ela. Vou até comprar um carrinho. Uma boa. Pra estimular outras coisas. Mas assim, é dela. Eu nunca fiquei botando, olha, vamos brincar de boneca. Ela que agora está na fase das bonecas. E aí a gente tá observando. Mas eu não acho ela muito maternal. Ela não é... Ela brinca ali, mas assim, ela não fica... Não é aquela coisa de querer... Que é uma reprodução. Exatamente. Ela reproduz o que ela vive na creche. Ela vê as tias ninando as crianças, botando pra dormir... e pedindo pra fazer silêncio, e ela faz, né? Então, assim, concordo plenamente com você. A gente não pode generalizar dizendo que toda mulher nasceu pra ser mãe. Jamais, jamais. Eu mesma não acho que eu nasci pra ser mãe. Não sou uma boa... Não acho que eu sou maternal também, assim. Então, não tenho esse instinto aflorado, não acho. Tanto é que eu só com a minha filha mesmo, pronto. Não quero mais ter filhos, não quero outro. Ela já me preenche, já realizou o meu sonho. E muito por isso, assim, pelas dificuldades de encaixar esse capítulo da maternidade na minha vida, né? Tem outros capítulos, né? As nossas vidas têm outros capítulos, não só a maternidade. E veio tão forte isso que bagunçou os outros capítulos, né? Então, assim... Então eu falo, poxa, e agora, né? Eu preciso reorganizar os outros capítulos da minha vida sem me sentir culpada. Né? Hoje eu trabalho nessa culpa, porque eu me sinto culpada. Ainda me sinto muito culpada. Pois é. Essa questão da culpa também, já dando um spoiler, que nós temos lá um comentáriozinho mais adiante em relação a isso. Eu sempre gosto de mencionar que eu construo um roteirozinho, né, para discutir esses assuntos. E aí, quando a conversa é verdadeira, quando o assunto é algo que toca e que as pessoas estão conectadas, nesse caso nós duas estamos conectadas sobre esse assunto, as perguntas que são postas para seguirem como sequência no roteiro já vão sendo respondidas, o que é mais interessante, o assunto flui. Eu tô com a sensação, amiga, não sei se você tá sentindo isso, de como se nós estivéssemos como antes, ficávamos sentadas, conversando sobre esse assunto, olhando o olho no olho. E para mim isso é um diferencial, porque assim, a gente não veio aqui contar histórias belas da maternidade, fantasiar, romantizar, que é algo que eu tenho desconstruído ao longo do tempo. Quando você fala isso de não ser maternal, eu também já me questionei em relação a isso, porque a maternidade, para mim, ela também é uma lição e um aprendizado. Em muitos momentos, eu deixo de mão esse lado maternal, sabe?
e vou refletir mesmo sobre... Eu tenho uma filha de quase 11 anos, eu quero ter outro? Eu me questiono, será que de repente pensar em ter um outro filho não é mais uma pressão que eu estou recebendo aí externa? E aí essa pressão vai lá e dispara um gatilhozinho interno que eu tenho de me questionar. E no momento em que eu digo, não, eu não quero ter um outro filho, eu estou deixando de ser maternal? Você está entendendo o que é a reflexão? Então, o que é ser maternal? Será que nós não somos maternas, somos maternais a nosso modo, com a nossa cria? É verdade. Não existe uma receita de bolo para ser mãe. E quando a gente usa essa expressão, a gente está se referindo a um padrão, né? A um padrão que a gente idealiza de mãe. Exatamente. Porque, assim, se eu for comparar, né? Comparações sempre são questões na minha cabeça. Eu busco me desvencilhar das comparações. Mas se eu for comparar a mãe que eu sou com a mãe que a minha mãe foi para mim, velho, de longe, eu não chego nem perto do que foi minha mãe, sabe? Mas aí os tempos eram outros. Minha mãe com certeza tinha as questões dela em relação à maternidade, mas eu gosto sempre de mencionar algo que eu acho muito interessante, que eu ouvi inclusive num podcast que uma psicóloga falava: não se joga a água do banho com o bebê dentro, né? Então, o que minha mãe foi e o que minha mãe representa para mim não significa que eu tenha e vou aplicar tudo na criação e na relação com a minha filha. Haverá situações que eu não vou aplicar na realidade da minha participação materna na vida da minha filha, né? E eu acredito que isso serve para tudo. Sim, com certeza. E isso é muito forte de se pensar, né? E aí é onde a gente se questiona, amiga, assim, quais são os ganhos, né, disso? De ser mãe e trabalhar fora, né? Quais são os ganhos de conciliar maternidade e trabalho remunerado? Você consegue, assim, fazer um paralelo em relação a isso e identificar os ganhos disso? Sim, para mim foi resgatar um pouco da Stephanie, da minha individualidade. Eu me entreguei tão profundamente à maternidade assim que ela nasceu. Então, eu chegava ao ponto de achar que era só isso, né? Então agora eu sou mãe. Então, como eu falei, eu cogitei parar de trabalhar, cogitei sair do mercado de trabalho para me dedicar a ela e só depois de um tempo voltar. Mas depois eu vi que aquilo estava me adoecendo, me enlouquecendo. E eu mergulhei muito profundo. Então, cada tema da maternidade estava me consumindo. Então, tem o tema da amamentação. Então, aquilo me consumia. Aí depois o tema da privação de sono. Era outro assunto que me consumia. Então, todos os temas, introdução alimentar, me consumia. Então, eu tava ficando, meu Deus, sendo tomada por aquilo. Então, a minha vida estava sendo a vida da minha filha, né? Então, os marcos da vida dela, que eu tava me influenciando. Só quando eu voltei a trabalhar, principalmente fora de casa, né? Porque o primeiro ano de vida dela, eu fiquei trabalhando em casa, home office. Mas aí foi como se eu não fosse, era um trabalho que estava num ritmo mais tranquilo, e tal, então assim, eu não sentia tanto uma demanda, não era uma demanda muito forte. Foi a partir do momento que eu fui trabalhar fora, que foi depois que ela fez 1 ano, eu sofri muito. Várias vezes eu ia chorando pro trabalho, porque eu sentia de estar perdendo. Eu falava assim, eu estou perdendo o desenvolvimento dela, eu estou perdendo o crescimento dela, e isso me martirizava, porque eu falava, trabalho eu vou ter em qualquer momento, mas ela não. E era esse pensamento que me martirizava. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ia, me arrumava, tomava um banho, botava uma roupa, no caso eu ia dirigindo, ouvindo música e tudo mais, era um momento meu ali, né? Era a minha individualidade, era eu resgatando o meu outro lado da Stephanie, né? Então, depois de ter profundamente mergulhado
na minha versão mãe, eu fui aos poucos resgatando ali, né? Saindo daquele poço, mas não usando a metáfora de poço como se fosse algo ruim, não. Mas assim, você imagina, eu vinha na superfície e aí veio a maternidade, aí eu caí no poço. Novamente, não falando que ele fosse coisa ruim, então muito profundo. Não, claro. E aos poucos eu fui tentando subir para voltar para a superfície ali, né? Então, eu acho que eu ainda estou voltando para a superfície. Eu ainda não cheguei na superfície, eu ainda não resgatei ainda a minha individualidade completamente, né? Então, eu estou aprendendo a lidar com essa culpa agora, tentando aprender a lidar com essa culpa agora. Porque até pouco tempo atrás, eu não conseguia, eu saía do trabalho, eu não conseguia parar em lugar nenhum, porque eu queria estar chegando em casa para ficar com ela. Eu não conseguia, por exemplo, marcar um salão, meu Deus, salão. Eu não tinha tempo para ir pro salão, por exemplo, durante a semana. Mas aí eu queria ir no salão no sábado. Mas se eu fosse no salão no sábado, significa ficar menos tantas horas com ela. Sendo que eu já fico a semana toda longe dela. Então eu não ia, eu não marcava. Então eu deixei de fazer um monte de coisa, porque eu entrei nessa paranoia de que eu tava perdendo tempo com ela e que eu podia ficar, eu não podia, não sei o quê. E realmente eu deixava, ao ponto assim, eu precisava parar na farmácia, por exemplo. Não, eu não parava. Eu falava, não, eu vou pra casa, porque se eu parar na farmácia vai ser menos 30 minutos com ela. Então eu vou correr pra chegar em casa. Então assim, eu agora que estou trabalhando de casa, né? Eu tô me curando dessa paranoia que eu fiquei. E tô na superfície, entendeu? Sim. Na superfície de tipo assim, ok, Stephanie, você não é só mãe, você agora também é mãe, mas você continua sendo filha, esposa, profissional, né? Tô tentando. Tô em busca. Pois é, você falando tudo isso aí, e eu aqui pensando, você falou de partilhar isso com o seu parceiro, né? O Salmão, seu marido, e eu vivo uma realidade bem diferente, né? Aqui na minha região é muito comum essa realidade que eu vivo, que é estar em casa com a cria e o marido trabalhando fora. E fora que eu falo é assim, em outro estado, que é o caso do meu marido, né? Que está trabalhando em Minas Gerais. Então eu fico com essa responsabilidade sozinha, além de trabalhar fora. Eu não tenho ele para partilhar essas cargas mentais que, de certa forma, em muitas circunstâncias, facilitaria ter a presença dele aqui. Mesmo que fosse só à noite, mesmo que fosse só no final de semana, como já aconteceu dele trabalhar perto de casa e a gente poder fazer essas divisões. Eu não costumo trabalhar aos sábados, mas nos sábados que porventura eu venho a trabalhar, quando ele trabalhava aqui próximo, que todo final de semana ele estava em casa, eu ia trabalhar mais tranquila, porque eu sabia que ele ia agarrar as obrigações. Se tivesse tarefa para fazer, ele ia pôr em dia. Se tivesse coisas simples, né, gente, que assim, no dia a dia precisa, e que quando junta trabalhar fora, ser mãe, querer investir um pouquinho em você, nem que seja assistindo um episódio de uma série, eu acabo muitas vezes não conseguindo. Mas tendo ele, ao menos aos sábados, ele enchia o galão de água e recolocava lá. Ele fazia a compra da semana de frutas, verduras, legumes, que é algo que a gente faz semanalmente aqui em casa. Então, mas isso ficou para mim. É muito pesado, são muitas coisas. Então, são muitas perdas. E quando a gente fala hoje, é mais fácil andar com a minha filha, né, a Rafa, para fazer essas coisas. Hoje eu já ponho ela para encher o garrafão de água. Quando enche, ela me grita, eu vou lá pegar. No final de semana, quando a gente sai, né, que é algo que eu gosto muito de fazer, e Stephanie não perde esse meu gosto de ir à feira, de fazer feira. Ela vai comigo, então ela já ajuda a carregar uma sacola. Então, são fases. É o que você falou que eu achei muito interessante, eu nunca esqueci, né? É igual um joguinho, são as fases. Ao mesmo tempo que eu ainda permaneço perdendo muito do meu tempo com ela, e tempo de qualidade, não é qualquer tempo, porque muitas vezes quando eu chego à noite do trabalho, eu trabalho numa cidade a 80 e poucos quilômetros daqui de onde eu moro, e quando eu vou e trabalho lá uma carga horária de quase 12 horas, quando eu volto,
eu já não tô mais, eu não sou mais uma pessoa, um ser humano sociável, sabe? Já não tem mais um tempo de qualidade com a minha filha. Sim. Você tá exausta, né? Tô exausta. Eu sou aquele ser humano que o sol caiu, eu tô procurando um lugar para ir me esconder, para dormir. E a idade vai chegando também. E a bateria social já não é mais a mesma também. Sim. Mas vir para casa todos os dias também é um ganho para mim, porque eu já trabalhei fora de passar semana. Quando eu fui trabalhar em Maceió, eu acredito que você lembra que eu vinha em casa a cada 45 dias ou a cada 2 meses. E ela também era uma bebê, ela era na idade da Belise. E foram perdas da participação no desenvolvimento da minha filha. Só que tem algo que eu até já falei para você, não sei se você lembra, em conversas nossas assim, né? A gente sempre conversou muito, que assim, eu não acredito que a ausência física tenha que ser, não ser presente na vida do filho de alguma forma. Mesmo trabalhando fora, como depois que eu saí daí de Maceió, eu fui trabalhar no Piauí e meu cachorro sempre participa, né, dos episódios. É um convidado assim que nunca falta. E foi no auge da pandemia, né, que eu fui trabalhar no Piauí e eu fazia a tarefa escolar com ela pelo telefone. Era péssimo, minha gente. Se eu desligasse o telefone, dava para me ouvir lá do Piauí, porque eu gritava, porque eu berrava quando não conseguia resolver as questões com ela, sabe? E foi uma das coisas que eu percebi também que não estava valendo a pena, e aí busquei uma pessoa para auxiliar ela na tarefa, e quando eu ligava para casa era para ter tempo de qualidade ao telefone com ela. Então, veja, eu falo aí de perdas, de ganhos, e num lugar de muito privilégio, que eu podia pagar uma pessoa para fazer. Em meio à pandemia, e aí quando eu falo em privilégio, você é privilegiada e você não trabalhou não, e você não está honrando o emprego que lhe foi concedido, a possibilidade, não, minha gente. Eu estou falando de privilégio, de que quantas pessoas não ficaram sem trabalhar na pandemia? Eu não, eu trabalhava fora de casa, em nenhum momento eu trabalhei em home office em casa. Então, era um privilégio para mim se manter empregada, conseguir manter a minha família. Então, são muitas questões que a gente... Nossa, não tem tempo que sobre para a gente falar por esse assunto, não. Porque tem tempo que a gente tem assunto para preencher tudo isso. Verdade. Você já começou a falar aí sobre rede de apoio, né? Você disse que tem uma faxineira que põe sua casa em ordem. Isso. E eu também tenho, né? Uma pessoa que me dá esse suporte, me dá esse apoio. Minha família mora próximo, então se de repente a pessoa que fica na minha casa com a minha filha não vem, mas eu tenho onde deixá-la, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai que ficam sempre com ela quando eu preciso. Mas e quando não se tem, né? Isso, a gente não precisa deixar. Eu nem sei como abordar esse assunto de não ter rede de apoio, porque já é pesado com apoio e sem. Amiga, aqui ela vai para a escola, né? De manhã, das 7 às 2 da tarde. Aí, às 2 da tarde, o pai dela vai buscá-la, traz para casa, cada assistindo televisão, né? A gente não tem uma grande rede de apoio. A gente mora em Maceió, eu não tenho familiares aqui. E o pai dela tem a mãe e a avó, que já é uma senhora de 72 anos, tem algumas limitações físicas e tal, mas ainda assim é a que nos presta apoio, que nos presta socorro quando a gente precisa, é ela. E a mãe dele trabalha o dia todo, então durante a semana a gente não conseguiria contar com ela. Não tem como contar. Não tem como contar. Aos fins de semana, vez ou outra, de 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente leva a Belisa para passar o dia lá, às vezes até dormir, porque aí é uma forma da gente ter uma folga aqui, né? E deixar com elas, porque a avó, né, no caso a bisavó dela, faz muita questão de ficar com ela gosta muito de cuidar, de ficar. Mas assim, nem sempre consegue, porque ou ela tem algum compromisso ou por conta das limitações físicas mesmo, né?
Então essa é a nossa rede de apoio, né? É bem limitada. Então a gente não tem tempo pra gente. E é isso, quando a gente fica sozinho, tô tão cansada que, tipo, vamos dormir, ou então deixa eu relaxar a cabeça assistindo alguma coisa que eu não assisto nada durante a semana. Ou então, quando ela não tá, eu preciso trabalhar, então eu uso o dia todo para poder trabalhar, focar, adiantar alguma coisa do trabalho que durante a semana eu não consegui fazer, ou para estudar alguma coisa que eu tô precisando estudar. Então, como é muito raro a gente conseguir apoio, quando a gente consegue, o tempo já está destinado ali. Amanhã mesmo, talvez ela vá, até agora eu não sei, mas talvez ela vá para casa da avó dele, né? Se ela for, eu já sei que eu tenho um curso para terminar, então eu vou usar o dia amanhã, vou terminar de assistir as aulas desse curso para terminar, vou adiantar umas coisas do trabalho, e quando terminar vou dormir, vou tentar dormir um pouco, descansar. Então o tempo já está com um destinado ali, né? Então, assim, realmente isso faz... Eu acredito que essa rotina puxada do dia a dia, somado aos problemas que a vida traz, né? Os probleminhas do dia a dia, os perrengues. E a falta de rede de apoio, isso prejudica o relacionamento, né, do casal. Porque os dois ficam sem ânimo de investir no relacionamento, porque já tá tanto tipo, tem que enfrentar isso, tem que fazer isso, e lidar, né, a educação dela também tá muito puxada, ela tá numa fase de muitas crises emocionais, então é choro pra tudo, então assim, a gente fica uma pilha de nervos, né, então quando ela vai dormir, eu quero deitar e vou falar com a faloterapia. Então, assim, isso termina impactando no relacionamento, né? Por a falta de rede de apoio também, porque os dois ficam cansados, os dois ficam estressados. O tempo que a gente tem de lazer, ela tá junto, né? Então, são raros os momentos que a gente fica só eu e ele. Então, isso aí com certeza também tem algum impacto. Sem sombra de dúvida. E assim, amiga, uma vez inserida no mercado de trabalho, assim, tanto você quanto eu, seria bom que a gente deixasse aqui algum registro em relação a isso, né? A promoção de inclusão de mães. Qual sua percepção, sua observação em relação a isso? Você tem notado, assim, as empresas mais sensíveis a isso, a incluir mais mães? Olha, eu agora estou numa empresa diferente, né? Eu estou trabalhando numa multinacional que tem uma cultura muito mais inclusiva. Então, é uma empresa que ela, por exemplo, ela paga auxílio creche, é uma empresa que ela tem plano de saúde para a família toda e tal. Então, eu não posso nem usá-la como exemplo. Mas, da empresa anterior que eu vim, era outra realidade, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, que eu estava saindo de casa, né? Eu estava 1 ano com a minha filha em casa, ela tinha 1 ano. Eu fui sabatinada na entrevista, assim. Mas com quem você vai deixar sua filha? Como que vai ser? Como vai ser para você? Você vai dar conta de deixar ela em casa e sair e vir trabalhar fora? Porque ia ser a minha primeira ruptura com ela, né? Exato. E eu fui completamente sabatinada mesmo. E eu queria o emprego, né? Então eu falei, não, olha, vai ser difícil, mas eu preciso trabalhar. Então, e fui contratada, né? Então ela tinha 1 ano de idade e eu fui contratada, mas eu não senti essa abertura com as mães. Né? Então, assim, tem uma abertura mais superficial, assim, tipo, ela é mãe e tal. Eu tinha um cargo de gerência, então, sendo assim, de alguma forma eu tinha algum privilégio, né, de falar alguma coisa e tal, mas de forma geral não existia muito isso. Então, eu acho que não, ainda não, sabe? Eu acho que a sociedade precisa evoluir ainda, porque as mulheres, até pouco tempo atrás, elas não trabalhavam, né? Não trabalhavam fora, elas trabalhavam, a função delas era ficar em casa cuidando mesmo.
do marido, Isso. cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, nossa legislação, nossa cultura já é isso, já tá engessada. isso. Então, não evoluiu, a mulher não acompanhou a evolução. Hoje as mulheres trabalham, né, trabalham fora. Então, precisa acompanhar, não basta só a legislação mudar. Tem que ser uma mudança de base aqui, de cultura mesmo. Exatamente. Cultural. Só que isso é a longo prazo, né? Longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Isso vai ser muito difícil. Mexe com muitas nuances. Muitas nuances para poder mudar isso. Chegar a isso. Exato. Então, você vê. Acho que recentemente teve uma polêmica com um cantor de sertanejo que tava namorando com aquela Maraísa. Ele postou, me parece que foi uma lista da mulher ideal pra ele. E virou uma polêmica. E aí, Sim. porque um dos pontos, aí por curiosidade eu fui ver o que ele tinha colocado nessa lista, né? Eu li numa matéria, eu não vi um post. Eu acho que ele postou no story, não sei, apagou depois, enfim. Eu vi um post, e aí um dos tópicos era assim, não pode dar mais valor ao trabalho do que à família. Era mais ou menos alguma coisa assim. E... Arcaico não, isso. Exato, ele disse, uma mulher ideal, ela não pode valorizar mais o trabalho do que a família. Eu falei, gente, olha, né? Então, assim... Como ainda estamos. E aí ele foi super criticado, tá? Mas tinha outras coisas também, né? Tinha outros pontos, assim. Mas esse foi um que me chamou a atenção, porque é complicado, né? Até faz falar qualquer coisa que é complicado em relação a isso. Mas é a ideia, né? Então, a mulher que trabalha muito, ela é julgada. Ela é julgada. Só pensa no trabalho, a mulher só pensa no trabalho e deixa a casa de lado, a mulher não cuida do marido, a mulher não cuida do filho, é desleixada porque só vive pro trabalho. Exato. Então, ela é muito julgada. Mas é aquilo, o julgamento vem de todo lado. Se a mulher abdica do trabalho de fora para se dedicar à família, ela também vai ser julgada. Também. Ela largou tudo para ficar em casa e abandonou a própria vida. Agora tá vivendo a vida dos filhos. Os filhos vão crescer, vão deixar ela e ela vai ficar aí. Tá? Então, assim, é julgada também. Então, o julgamento independente, eu acho que cabe a nós aqui sublimarmos isso, né? Deixar de pensar no que os outros estão pensando e ficar, buscar estarmos satisfeitas com a nossa própria realidade, né? Com as nossas escolhas. Com as nossas escolhas. E aí eu até falo, outro dia eu levei esse assunto para terapia porque eu sou uma pessoa que costuma não se importar com a opinião dos outros. O que os outros pensam de mim, posso andar bagunçada. Não tô nem aí se vão falar da minha roupa, se vão falar que eu não tô maquiada, alguma coisa assim e tal. Mas eu me peguei realmente preocupada com um post no Instagram. E aí foi o que aconteceu? O Salmão, né? Meu marido viajou para fazer uma prova para Recife. E eu fiquei sozinha com a Belisa. Fiquei aqui em Maceió. E para ele eu não ficar sozinha com a Belisa, ele foi num dia e voltou no outro. Ele deixou ela com a minha sogra. Não só pra eu não ficar sozinha, né? Pra coincidir, tipo, como elas querem ficar e tal. E aí deixou ela com a minha sogra e eu ganhei um vale night, né? Thank you. Eu ganhei o sábado à noite sozinha e o domingo. Na verdade, eu ia buscá-la no domingo. Eu ganhei o sábado à noite. E aí, nesse sábado à noite, eu saí com uma amiga minha. Jantar fora. O Salmão sabendo. Isso, o Salmão sabendo, óbvio. E você sabe que eu não sou de postar muita coisa, né? Só que essa minha amiga, ela é de postar. Ela não sai sem postar. E aí ela ficou, não, vamos postar. E aí ela postou uma taça de vinho. A gente pediu uma taça de vinho, uma mísera taça de vinho. E postou dando brinde. Fazendo um brinde. Não. Ela postou, né? Fogo no barquinho. Isso, e me marcou. Ela queria que eu repostasse a taça, o post, porque ela queria que determinada pessoa que me segue visse aquele post. Só que eu, na mesma hora, olha que coisa, eu que
encho a boca pra dizer que eu não tô nem aí com o que pensam. Pensei assim, meu Deus, a minha sogra e a avó do meu marido vão ver esses stories aqui. E elas estão com a Belisa. Então elas vão pensar assim, como assim eu tô aqui com... Isso eu pensando, né? Como assim eu tô aqui com a filha dela e ela tá lá na rua bebendo, né? Porque ainda era taça de vinho. E o Salmão tava viajando pra fazer uma prova. Então, tipo assim, nossa, ela saiu. Só que o Salmão sabia e não tinha problema nenhum, né? Mas eu fiquei pensando, tipo assim, nossa, elas vão pensar o que de mim? Que eu deixei minha filha pra ir pra lá, pra ir beber? Ele é culpado desta carinha de cínico dele. Porque na cabeça delas, com certeza, assim, sabe o que eu fiz? O que eu fiz? Saí bloqueando os stories, os perfis delas. Aí eu saí, bloqueei da minha cunhada, bloqueei de todo mundo que eu achava que se visse pudesse contar alguma coisa pra elas. Aí bloqueei e atendi ao pedido dessa minha amiga e repostei, porque ela queria que alguém fulano lá de tal visse o bendito post. Resultado. Naquele dia a gente comeu um restaurante maravilhoso, tomamos uma taça de vinho e depois fomos numa sorveteria. E aí eu pedi uma sobremesa lá, comi um petit gâteau e vim embora pra casa. Minha filha, eu passei muito, muito, muito mal essa madrugada. Eu tive uma infecção alimentar. Nossa! E aí foi, quando eu cheguei em casa, eu passei a madrugada toda vomitando diarreia. E eu acredito que foi por conta da sobremesa. E aí eu ia buscar a Belisa no domingo de manhã. Só que eu tava passando muito mal. E aí eu liguei pra avó do Salmão e falei, olha, como é que ela tá aí? Porque eu ia buscar, ela tá passando muito mal aqui. Aí ela deve ter sido vinho. Jogando na cara! Deve ter sido vinho. Aí eu, na hora, né, eu fingi que não tinha falado nada demais. Eu falei, não, foi uma sobremesa que eu tomei. E aí eu fiquei, meu Deus, ou seja, eu esqueci de bloquear alguém, né? E alguém viu e foi falar pra ela. Furou o bloqueio. E aí eu gerei um problemão, porque depois eu descobri que quem eu deixei de bloquear foi a minha cunhada. Que, enfim, porque eu deixei de bloquear um perfil dela, entendeu? Bloqueei outros e esqueci um. Aí ela viu que eu bloqueei. Enfim, gerei um problemão por conta disso. Porque eu fiquei pensando no que elas iam pensar de mim. Então, quer dizer, na minha cabeça a mãe não pode ter lazer, né? Porque se eu tivesse... Eu não poderia ter lazer ali com a minha filha estando com elas. Ah, você sabe, deixou ela comigo aqui pra você ir beber. E olha que não foi beber, né? Só que na cabeça delas ia ser isso. Exatamente. E o que seria pior? Lidar com a postagem abertamente, sim, sair, jantei fora e tomei uma taça de vinho, comi uma sobremesa, mas não enchi a cara. E só foi uma sobremesa que provavelmente tenha me provocado essa infecção alimentar. Ou ter que lidar, né, com essa descoberta. Ah, bloqueou um e não bloqueou o outro. Né? Não, com certeza eu errei. Eu não devia ter feito isso. Ficou aprendizado e passei vergonha, né? Até hoje a minha cunhada não fala comigo mais, eu acho que por isso. Porque eu acho que ela ficou decepcionada por ter descoberto que eu a bloqueei, sei lá. E eu finjo que nada aconteceu, né? E tal, mas enfim. Mas ficou a lição. E por quê? Qual é o problema da mãe sair e tomar um vinho com a amiga? Né? E aí eu levei isso pra terapia, ela falou, mas você não é só mãe. Você também é amiga, você também é irmã. E aí me lembrou das funções, você também é mulher, né? Então, qual o problema? Não tem problema nenhum. E realmente, e ficou parecendo que eu tava fazendo uma coisa errada, né? Então, aí eu falei, meu Deus, foi um vacilo tão grande, cara, que sinceramente, um arrependimento. Até depois, quando o Salmão chegou lá, eu falei, olha, é capaz dela ir falar alguma coisa pra você, achando que ele não sabia. Só que terminou que não falaram nada, não. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, capaz de chegarem pra ele, soltando alguma coisa e dizer, olha, enquanto você tava viajando, a sua esposa tava na rua, bebendo. Enchendo a cara, passou mal até. Foi. Enfim. É muito complicado. É a danada da culpa, amiga. Não deixa de ser a danada da culpa. Exato. O medo do julgamento. Mas é porque é o meu lado mais vulnerável. É muita responsabilidade, né? A gente
educar uma criança, botar um filho no mundo, cuidar. Então, quando a gente recebe qualquer crítica dessa nossa função, de algo que a gente está exercendo, a gente sempre tenta acertar, né? É tão difícil, a gente fica buscando, a gente sempre fica nessa busca de tentando ser a melhor mãe, de tentando acertar. Aí vem alguém e te critica por algum motivo nessa sua função, nossa, é pra você ficar arrasada, né? Eu fico arrasado. Eu não lido bem, né? É diferente, me critica em outras funções minhas. Agora, como mãe, a gente fica mais sensível. E nós começamos falando, né, amiga, sobre esse nosso olhar. Se nós estamos enxergando que se estamos sendo inseridas, né? Se está havendo essa inclusão ao contratar mães, né? Foi o que a gente começou a falar, né? Que sempre a gente faz alguma coisa. E aí, amiga, em meio a tanta pressão, né? Em dar conta. Em ser notada profissionalmente, que a gente busca também isso, né? Nosso lugar ao sol. E aí a gente acaba também sendo minada por a culpa. A culpa materna. Ela ronda por aí, amiga? Sim. Com certeza. Ronda sim. Falou muito. Eu quis voltar um pouquinho nela, porque às vezes as pessoas não entendem o que é essa culpa materna, mas aí eu trago a sua culpa em ter tido disponibilidade de sair e aproveitar algo que você não tinha aproveitado há muito tempo, né? Que era sair com sua amiga, e você foi permeada por essa culpa. Não, eu não vou, além do não julgamento das pessoas, dos adultos, é a culpa de estar saindo sem o filho, de estar deixando, terceirizando isso. Sim, mas sempre. Eu não falo, eu não externo, mas eu sempre, por exemplo, amanhã eu quero que ela vá para casa da bisavó dela, para eu fazer aquilo que eu já falei. Mas eu fico com uma dorzinha assim no peito de culpa. Oh, meu Deus, eu tô indo. Eu já passei a semana toda trabalhando, eu podia ficar mais com ela. Então, ao mesmo tempo que eu peço para ela ir, eu, por outro lado, aqui internamente fica uma pontinha assim, batendo da culpa, latejando, como se fosse latejando. Então, é sempre. E eu espero realmente aprender a lidar com isso de uma forma mais leve. É necessário. Hoje em dia, né? Antes eu precisava, vez ou outra, de deixar que minha filha dormisse na casa dos meus pais para eu poder sair muito cedo de casa para trabalhar. Tem, né, no meu trabalho, umas palestras que são muito cedo nas frentes de serviço com os colaboradores, então eu preciso estar muitas vezes muito antes das 7 da manhã. E já aconteceu situações que era antes das 6 da manhã. Então eu precisava deixar minha filha muito pequenininha, muitas vezes. Eu saía no frio da madrugada, 4 horas da manhã eu estava saindo de casa, ela num bebê conforto, no banco de trás do carro, para eu deixar ela, para eu poder exercer, né, minha profissão. E isso eu senti uma culpa tão grande, tirar minha filha da cama, aquela hora da madrugada, e trabalhar. E eu passava o dia todo fora. Então, assim, eu sentia muito essa culpa, sabe? Poxa, quantas vezes eu não pensei em largar tudo e ficar só com ela em casa, sabe? Eu não sei hoje quem eu seria se eu tivesse feito isso, sabe? Porque eu tenho muito medo, assim, de perder essa minha identidade pessoal, profissional. Eu nunca consegui fazer uma coisa só. Eu sempre tenho algo em paralelo fazendo, né? Não é só o trabalho fora, não é só mãe, sempre tem uma terceira via, uma terceira possibilidade de exercer minha profissão, de fazer um trabalho, né, que me gere renda. Se eu não tivesse feito isso, como eu seria hoje? Exato. E assim, eu acho que ouso arriscar aqui que a gente não seria completo, né? Não se sentiria completo. Não, então, exatamente. A gente não se sente completo. Quando a gente escolheu ir trabalhar fora e deixar nossos bebês em casa, a gente também não se sente completa, né? Então nenhuma das decisões a gente se sentiria completa, né? Mas porque pra gente se sentir completa, a gente precisa, são muitas peças precisam encaixar. Então, assim, a peça da maternidade precisa estar encaixada, a peça da profissional precisa estar encaixada, da mãe, ou da filha, da esposa, da dona de casa.
da Isso. amiga, da empreendedora. Então, assim, são todas essas peças que precisam estar. Então, se a gente abdica de uma dessas peças, de alguma forma a gente estaria se sentindo incompleta. É a minha Exato. opinião, né? Pelo menos assim, falando por mim e por você. É óbvio que tem mães, existem mães que trabalham fora e concilia emocionalmente com a maternidade de uma forma mais leve. Eu acredito nisso. Uhum. No sentido de não se sentir tão culpada e tal, de não se aprofundar tanto nessa reflexão. Da mesma forma que, com certeza, existem mães que são extremamente felizes sendo mães, estando dentro de casa, cuidando ali e tal, porque se veem assim, entendem que aquilo é a missão delas. E ótimo, né? Que bom. A gente está falando aqui agora, caso aqui meu, seu, das mulheres que são mães, mas que também trabalham fora, né? Exatamente. Isso é muito importante, falar da nossa perspectiva, né? Enquanto mãe, enquanto não receita de bolo e nem de ditar regras aqui de como você deve ser mãe. Não é esse nosso objetivo aqui. E eu queria, assim, chamar também para outra reflexão, que era assim, além de pais e mães, aqui eu espero alcançar também, em algum momento, empresários, né? Empresárias. Vai chegar aquilo que a gente falou logo no início, o sucesso, né? O sucesso desse podcast, né? Que ao mesmo tempo que nós vamos aqui deixar essa mensagem, que esses empresários e empresárias, que eu creio, Jesus, que vai chegar até eles, o que é que a gente pode, enquanto mães que trabalham e que dá conta, que faz as coisas acontecerem, que se nos entregarem ou se nos cobrarem um produto, a gente vai entregar. O que você diria assim, para o dono de uma empresa em relação a ter um quadro com mais funcionárias mães? Olha, excelente pergunta. É isso, assim, uma mãe normalmente tem uma pessoa com uma garra em dobro, assim, né? Sem querer desmerecer, obviamente, as outras mulheres, mas ela tem um motivo a mais ali, um motivo a mais para poder ir trabalhar, né? Então, a gente precisa parar de enxergar a maternidade como um prejuízo. Isso, então, como impeditivo. Então, nós vamos continuar tendo filhos, né? Assim, não existe a possibilidade das mulheres começarem a deixar de ter filho. Não, são as mulheres que têm esse dom de gerar vida e de procriar, de reproduzir. Então, nós vamos continuar tendo filhos. Então, a gente precisa pensar em incluí-las e mudar a forma de enxergar a maternidade. E para isso, precisamos de políticas, né? Políticas, tanto aquilo que a gente falou de mudança de cultura, tudo mais, para mudar esse mindset de enxergar a mulher como um custo adicional. Essa mulher eu não vou contratar porque ela vai engravidar. Então, mudar essa forma de agir, né? De pensar e acreditar na força, né? Na força de uma mãe. Quando eu não era mãe, eu não gostava desses discursos de mãe, sabe? Porque eu pensava assim, então quer dizer, então só a mãe é forte, só a mãe cansa, só a mãe fica cansada, só a mãe tem muita garra. E eu ficava assim, meu Deus, então pronto, eu não tenho mãe, eu não tenho filho, então quer dizer que eu não sei o que é cansaço, eu não sei o que é dificuldade. Eu tinha esse pensamento, por isso que eu gosto de falar, lembrar que a gente não tá querendo desmerecer as mulheres que não são mães. Mas agora estando do outro lado, é uma pimentinha a mais ali. É uma pimentinha a mais da vida, né? A vida, ninguém tem a vida muito fácil. Todo mundo tem seus leões para lutar, todo mundo tem suas batalhas para vencer, de todos os aspectos. E a mãe, ela tem todo esse turbilhão de emoções que a gente tem falando até aqui e tal. Tem toda uma cultura que está contra ela, né? Toda uma sociedade que está contra ela, que ao invés de apoiar, tá ali julgando, que ao invés de incentivar, tá ali tolhendo, né? Impedindo. Então, se é difícil a gente lutar, né? Imagina uma mãe. A mãe lutar é mais difícil ainda, né? Então,
precisamos mudar essa visão sobre a maternidade e acreditar que é a força, né? A mulher é a força que vai mover o mundo, porque é ela que gera, que tem dentro de si a vida. Então, é realmente enxergar diferente, mudar isso e buscar meios. É claro, eu sei que o empresário ele visa o lucro dele, ele visa a redução de custos e tudo mais, mas de que forma você pode diminuir os impactos trazidos, por exemplo, por uma ausência de uma mãe porque vai ficar com o filho, para atender um filho que ficou doente? Como que a gente pode integrar, né, esse filho? Como que a gente pode melhorar? Então, é pensar além, realmente. E aí, para isso, a gente tem que encarar isso como um problema da sociedade. Não é só das mulheres, isso não é um problema das mães. Isso é um problema de todos nós. A gente precisa olhar para essa situação da maternidade, das mães que precisam cuidar dos seus filhos. E aí, como que a gente vai lidar com isso aqui agora? Isso é de todos nós. Como vamos melhorar? Exatamente. E aí você deixa uma deixa para mim que vai ser ótima, né, para mencionar isso. Muitas vezes o empresário, se for uma grande empresa, né, aqui na minha cidade, uma cidade de interior, né, Serra Talhada, Pernambuco, ainda tem muito aquele tipo de processo seletivo em que o dono é quem faz a escolha, né, do profissional que vai ocupar aquela vaga, né? Ele é o seu recrutador. Aí fica um alerta para eles. Como que vocês estão enxergando, né, essa inclusão dessas mulheres? Será que vocês não precisam estudar em relação a essa temática? Quem são as pessoas que vocês estão colocando para serem seus recrutadores? Ele tem essa noção de inclusão? Será que ele sabe disso? Porque já há estudos que comprovam que a mulher, após a maternidade, amiga, eu não coloquei aqui porque é um outro tema que eu pensei em abordar mais adiante e eu quis deixar isso para abordar nesse próximo episódio, que fala em que a mulher desenvolve características, né, durante a maternidade que vão ser muito, se souberem, serão ótimas e bem aproveitadas por empresas, inclusive na relação interpessoal. Então, assim, a capacidade de lidar com as emoções também, tem estudos que comprovam isso. E isso é muito legal. Então, eles precisam olhar. Essas pessoas estão ligadas na diversidade, né? E aí, amiga, para a gente se adiantar um pouquinho mais aqui, que está muito gostoso falar sobre esse assunto, né? Mas nesse contexto de maternidade, nós precisamos alertar mães, as mães de plantão, algo que você falou bem lá no início, de questionamentos que foram feitos para você numa entrevista de emprego. E aí fica um alerta vermelho, que esses questionamentos, assim, se você tem filho, com quem vai deixar seu filho para trabalhar, se seu filho ficar doente, você vai largar tudo e vai correr lá para ficar com seu filho, são muito comuns em entrevista de emprego, e principalmente para com as mulheres. E isso se chama preconceito de gênero. Isso já não é tido como uma prática legal, né? Sim. Eu fico sempre observando no LinkedIn essas profissionais que trabalham com RH e ela dá um exemplo dessas situações. E aí, amiga, nessa área do direito, assim, você conseguiria me dizer aqui agora, nessa pergunta de supetão, né, de que forma essas mães poderiam se desvencilhar ou então passar por isso com mais leveza em questionamentos desse tipo, nessa situação embaraçosa que essa é questionada sobre isso? Nossa, amiga, é tão difícil isso, porque a mulher, ela tá numa posição vulnerável ali, né? Então, ela tá precisando do emprego. Então, ela vai para uma entrevista na esperança de ser contratada, na esperança de ser reinserida no mercado de trabalho, muitas vezes, e contando com aquilo. Então, realmente, se eu falar aqui, recomendar que ela adote uma postura de confronto, de confronto, seria temerário, né, da minha parte recomendar isso, porque a gente sabe que, no fundo, a gente não é assim que a gente vai mudar, não é se confrontando assim que a gente muda, infelizmente. Então, eu mesma, eu queria aquele emprego. Então, por mais conhecimento que eu tenho, eu sabia que aquelas perguntas eram inadequadas,
Isso só me revelaram o quão retrógrado era aquele empregador. Já me deixaram alerta desde o início de que aquele empregador ali dificilmente ia fugir muito daquilo, né? Então, assim... Ser flexível não era. Não era que os valores que aquela empresa ali dizia era de fachada. Então, assim, isso me revelou isso. Agora, para a entrevista, eu respondi tudo e ainda tentei convencê-los de que, sim, minha filha não seria um empecilho. Não, mas não, eu falei, não, meu marido trabalha em casa também, então tem isso, tem minha sogra, tem não sei o quê. A gente tem uma babá, né? Na época ela tinha uma babá. Então ela tem uma babá, tem o meu marido e tal. Então, para não deixar dúvidas de que a minha filha impediria o trabalho, entendeu? E aí você vê como são as coisas. Eu lembro que eu já tinha participado também de um processo seletivo para trainee de uma empresa grande. E eu era recém-casada, né? Com meu outro relacionamento. Não tinha filho ainda. E eles ficaram insistindo muito. Porque eu tinha falado que eu era recém-casada e o medo deles de eu ter filho, né? De eu engravidar recentemente. Então eles ficavam, mas como vai ser? Você pretende ter filhos logo? Então, isso foi o quê? 2012? Eu recebi essa pergunta, mas você é recém-casada. Bom, primeiro me perguntaram como que ia ser para eu viajar a trabalho, porque ia ter muitas viagens a trabalho. E você vai deixar seu marido? Isso não vai ser um problema para você? E se você pretende ter filho? E se você tiver filho agora, você é recém-casada? Eu respondi esse tipo de pergunta. Né? Agora, corta para a empresa atual que eu tô. Eles não perguntaram nada. Eu participei de várias entrevistas no dia que veio me falar da proposta de empresa. Proposta, quando vieram me oferecer a proposta, ele falou assim, você tem filhos? Ele ainda perguntou assim, o recrutador falou assim, desculpa perguntar, você tem filhos? Eu falei, tenho uma filha. Ah, porque a empresa paga auxílio creche. Nossa! Aí eu falei, nossa. Um pequeno orgasmo nessa hora. E tipo assim, durante todo o processo seletivo, não me perguntou se eu tinha filho, com quem deixaria. E olha que é um trabalho remoto, totalmente home office, né? Ninguém perguntou. E isso mostra uma outra cultura, né? Mas cultura. Isso é raro, sei que isso é raro, é um privilégio, né? Exatamente. Então, eu não infelizmente eu não conseguiria. Eu diria para essa mulher ficar atenta só. Não se iluda. Se você entrar numa empresa que o cara demonstra esse tipo de preocupação no momento da contratação, não se iluda achando que em algum momento o clima organizacional vai melhorar. Não se iluda achando que você vai ter chance de crescimento, grande chance de reconhecimento, crescimento. Não é, porque se começa perguntando assim, já mostra que não tem muito compromisso ali com as pessoas. Então, exato. E comigo isso já se provou verdade várias vezes. Então, eu acho que fica esse alerta, né? Fica, assim, de tudo que a gente falou, fica muito claro, né? O quanto conciliar o trabalho remunerado e a maternidade é uma tarefa árdua, até numa entrevista de emprego, para responder essas perguntas. É exaustivo, né? E em muitos momentos chega a ser frustrante. E diante disso, né? Dessas dificuldades e tal, a gente ainda se pega recebendo, né? Uma pressão social, que é os questionamentos do tipo, né? Quando se pretende ter um outro filho? Sim. Não, e aí assim, tem que vir um menino aí para fazer o casal. E aí tem uma outra pergunta que eu sempre escuto e eu já dei assim, tipo umas patadas, sabe? Umas respostas assim que causam desconforto enquanto eu converso com a pessoa, né? E aí a bichinha se sente só, não vai dar um irmãozinho para ela. E a gente não é um boneco, não é um objeto, não é um brinquedo que não se dá ser humano um ao outro, tá? Então, isso não é legal, não é um diálogo necessário, de jeito nenhum. Mas assim como, infelizmente, o nosso mercado de trabalho ainda não está preparado para perceber a potência que nós somos, sendo mães e sendo profissionais, nem todo mundo está preparado para conversar sobre isso, de não provocar essa pressão
nessas mulheres que ou não têm filhos ainda, ou já têm filhos, e se pensa, é muito particular, é dela, e se não pensa também é mais particular ainda em ter um outro filho. Eu acredito muito que o mundo ainda não está preparado também para ter esse diálogo. Mas assim, a gente precisa dizer assim, não se meta na vida dessa mulher, não se meta na vida de ninguém. E aí, amiga, a gente se aproxima ao final desse episódio. Obrigada, já te agradeço desde já, mas eu queria deixar aqui um convite para você, para que em outro episódio, se você me permitir gravar com você novamente, a gente abordar essa temática da recolocação no mercado de trabalho após a maternidade, que você passou por isso, né? Claro, e eu que agradeço. Amei a participação, amei discutir com você, é sempre bom abrir a mente, escutar outros pontos de vista, né? Então, assim, e saber que a gente não tá sozinha, né? Que a gente tá cada um aqui lidando, enfrentando as suas batalhas e que, de alguma forma ou de outra, a gente tá juntas, né? Vivendo as mesmas situações. Então, muito obrigada pelo convite, amei participar. E assim, mesmo à distância, nós estamos assim, sempre nos apoiando. Exatamente. E isso para mim assim é maravilhoso. Eu sempre tive essa experiência, você também, né, de ter amizades de longa data e à distância. Eu nunca vi a distância em nenhum aspecto, né? De um relacionamento amoroso ou de amizade, seja qual for o relacionamento, como sendo a distância um empecilho. E aí eu deixo aqui esse registro, o quanto nós somos prova viva disso, né? Você foi uma pessoa, quando eu falei sobre o assunto, né, você já foi dizendo, eu quero falar, eu quero gravar com você e tal, e você não tem noção do quanto naquele dia em que eu partilhei com você esse projeto que eu tô assim, engatinhando no processo bem inicial, como foi importante para mim receber aquele teu ok. Para mim foi um ok, assim, vai, se joga, porque eu levei muito tempo, e eu falei isso num episódio em que eu falei sobre a síndrome do impostor, o quanto é difícil acreditar no meu projeto. Eu tô rabiscando, eu apago, rabisco mais um pouquinho, apago, e assim vai. Então, amiga, obrigada mesmo, viu, pelo apoio. Você não tem noção do quanto isso é importante para mim. Para mim, assim, eu não... Só gratidão a você, viu? Muito obrigada. Eu acho que esse projeto tem muito a sua cara, tem tudo a ver com você. Então, por isso que eu realmente incentivei e apoiei, porque é realmente a sua cara. Desde a escolha do nome, que você é muito criativa e você sempre se comunicou muito bem. Então, essa ideia de trazer pessoas, né, amigas, parceiros para discutir assunto, e você é uma pessoa que se propõe a refletir e está sempre disposta a aprender, a se questionar. Então, é isso mesmo. Tem tudo a ver com você, amiga, esse projeto, e eu desejo muito sucesso para ele, que eu não tenho dúvidas que vai ser possível. Conte comigo, porque eu amei a experiência também. Me senti muito importante. Que bom. Uma terapia, né? Fernanda que não nos escute, né? Exato. E essa semana eu nem fui. E aí foi engraçado que eu falei pro Salmão assim, não, amanhã eu fui convidada para um podcast. Ele, nossa, você nem fala. Aí ele, mas quando que você foi convidada? Eu fiz, tem uma semana mais ou menos. Mas ele, por que você não falou? Eu falei, porque eu esqueci, só agora que eu tô lembrando. Ele, nossa, e vai ser o quê? Vai ser por onde? De quem é o podcast? Não, ele falou, qual é o tema? Aí eu falei, maternidade e trabalho. Aí ele, muito bem. Aí ele, de quem é o podcast? Aí eu falei, Joelma Pereira. Aí ele, aí ele achou que fosse uma live no Instagram. Sim. Tá por fora. Você sempre tão à frente do seu tempo que você sempre já pesquisou o aplicativo e como todo o Paranauê para o podcast fazer acontecer. Muito bem, amiga. Você é uma inspiração. Obrigada, amiga. Não é diferente, viu? É recíproco isso, esse sentimento, como você é a inspiração. E você é aquela pessoa
que em muitos assuntos da minha vida eu vou lá e pergunto para você e eu tenho sempre respostas, né? Deixa aqui a ressalva, não é o que eu quero ouvir, mas o que me põe para refletir, porque às vezes a gente diz, não, eu vou perguntar a fulano porque fulano vai dizer o que eu quero ouvir. E não é exatamente assim, não. Muitas vezes não é o que eu quero ouvir, é o que eu precisava ouvir. Exato. Então você é essa pessoa, viu? E muito obrigada mesmo. Um beijo, amiga. Obrigada também. Obrigada a todos. Um beijo na Belisa. Dê um abraço no Salmão por mim. Agradeço a ele por esse apoio também, porque ele tá aí. Ele deu todo o suporte pra Belisa, tá na caminha, tá menindo. Viu? Obrigadão. Obrigada, amiga. Tchau. Tchau. O Faloterapia é esse podcast criado e roteirizado por mim. Eu, essa leonina que não é obrigada a ficar sem se promover. A edição e colaboração fica a cargo de Priscila Souza. Não tenho benefícios econômicos ainda, mas eu aceito, recebo e agradeço quem topar dar um calço para eu pular ainda mais nessa loucura. Vem, anuncia teu produto aqui comigo, eu garanto que vou fazer a diferença no teu marketing.